Pessoal, nossa live não deu certo, né, por conta da problemas da internet aqui, então eu vou fazer o vídeo, pra não perdermos, né, o conteúdo aí, tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail perguntando sem problemas, tá, que eu vou responder. Também eu vou deixar na descrição o link para vocês baixarem as obras que eu havia comentado, que vão cair no vestibular, tá? Assim também como o edital que eles colocaram ali para poder ver quais páginas, quais capítulos dos livros vocês devem ler, tá certo? E o material também. Então, na aula a gente estava falando sobre, né, o Caio Prado Júnior e o Florestan Fernandes, né, dois autores brasileiros que contribuem também para ao entender o processo de construção do Brasil, né, do pensamento social brasileiro. Então, o Caio Prado Júnior, ele é um dos autores que ele vai trabalhar com relação ao lado econômico, né? Então, ele vai tentar analisar a construção da sociedade brasileira como base, como ela segundo ele, a formação da sociedade brasileira se constitui a partir das consequências ou do produto que seria as transformações que o Brasil estava vivendo na época, as transformações econômicas que o Brasil estava vivendo, que viveu naquele momento, né, por qual ele passou. Então, tanto que ele escreve, tem uma das obras dele, né, dentre várias, uma das obras é a formação do Brasil contemporâneo, especificamente que ele fala exatamente sobre essa análise, né, do lado econômico das transformações do Brasil no período colonial, que contribuem para a formação da construção da sociedade brasileira. Então ele vai trabalhar sobre um viés de três características do Brasil colônia, né? Então ele vai dizer que a produção econômica do Brasil se baseia em três características, que é a produção, a distribuição e o consumo. Tá? Então ele vai analisar esses 3 séculos de colonização, aonde ele vai fornecer, onde o Brasil ele fornece produtos primários, né, para a metrópole através de um trabalho escravo. Né? Então, nisso a gente tem que lembrar que o Brasil, enquanto colônia, pelo menos até 1808, existia o Pacto Colonial, onde o Brasil só podia comercializar com a metrópole. Então, existia o Brasil ele não podia nem manufaturar produto aqui. Então, a única coisa que o Brasil fornecia era produtos primários, né, para o mercado europeu, para a Europa, no caso, para Portugal. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que o Brasil ele foi colonizado a partir de uma ética de exploração. Então, o Brasil ele não teve a intenção, como por exemplo, numa colonização de povoamento, ou numa ética de trabalho, como o Sérgio Parque de Holanda fala, o Brasil ele não teve uma visão de Portugal, né, não teve no Brasil uma visão de vamos colonizar, né, aquelas terras, vamos estabelecer moradia, vamos estabelecer, né, fixar-se naquele espaço. Não, a intenção era aquela, vamos lá, vamos explorar e depois a gente vai embora, né, vamos tirar tudo que a gente puder de lá e vamos ver o que dá. Nesse sentido, então, o Brasil, a colonização do Brasil se constitui a partir de uma situação onde você tem grandes propriedades de terras, na mão de poucos, tá? A produção de um único produto, né? Então uma manufatura, e esse produto ainda ele tinha que estar adequado às necessidades do mercado europeu, e esse produto era produzido a partir de uma mão de obra escrava, né? Então, se a gente for colocar 3 elementos constitutivos
da organização agrária no Brasil, a gente vai ter latifúndio, monocultura e mão de obra escrava, né? Trabalho escravo. Então o Brasil ele se consolida a partir a colonização do Brasil do seu ponto de vista econômico começa a se desenvolver a partir de uma economia agroexportadora. Tá? Então o Brasil ele não vai produzir para o mercado interno, ele vai produzir para o mercado externo. Então ele vai produzir para a Europa. Então para fornecer para a Europa esse produto que ele está plantando. Então agroexportador. Então você tem lá monocultura, latifúndio, comércio agroexportador e mão de obra escrava. E isso a gente pode analisar a partir de três períodos do Brasil. Então você começa o Brasil sendo período pré-colonial lá do Brasil, né? Onde a única fonte que se via de extração de riqueza no Brasil seria a princípio o pau-brasil. Então, que era interessante para o mercado europeu, né? Então vamos lá, vamos extrair o pau-brasil, né? Posteriormente você vai vir com a cana-de-açúcar, que é o produto que vai ser utilizado para a colonização do Brasil. E mais para frente você tem o café, né? A produção do café. Então você pode perceber que o Brasil ele não teve uma economia nacional autônoma, sempre voltada e sempre dependente do mercado europeu. Então, segundo Caio Prado Júnior, para o Brasil conseguir a sua independência econômica, ele precisava de um mercado interno, né? Então ele precisava estabelecer um mercado interno e de uma classe industrial forte. Assim o Brasil conseguiria, né, desenvolver uma autonomia econômica, né, uma independência econômica, o que o levaria também a uma independência política, né, uma emancipação política de Portugal. E segundo o Caio Prado Júnior, esse processo de independência econômica do Brasil, ele acontece de uma forma lenta, né, e silenciosa. Então você não tem grandes conflitos no sentido de que o Brasil conseguiu sua independência a partir de uma guerra. Não, né, foi a partir de negociações. E a vinda da família real em 1808, ela vai dar uma acelerada nesse processo. Porque o que acontece? Quando vem a família real em 1808 para cá, você vai ter o D. João tendo que decretar a abertura dos portos, porque o Brasil não pode mais ficar dependente especificamente dos portos do comércio com Portugal apenas. Ele vai ter que abrir os portos para nações amigas. E outra coisa, ele vai ter que cancelar a proibição de que o Brasil não podia mais manufaturar produtos. Então, a partir daí, o Brasil poderia manufaturar produtos, né? Então, são duas coisas que são importantes para o Brasil começar a construir uma independência econômica, né? Uma produção interna, né? Então, agora eu não vou mais produzir somente para fora, eu tenho que eu vou produzir para o mercado interno aqui, né? E isso é um fator importante, né? Claro que com a vinda da família real também, você tem a criação de espaços culturais, a criação de espaços onde começa a se formar uma elite local. Então, começa a se construir uma elite local a partir disso, né? Museus, teatros, espaços culturais que vão favorecer essa construção dessa elite local, né? Então essas ações, né, a abertura dos portos e a autorização para produção de manufaturas aqui no Brasil, elas vão formar uma elite comercial brasileira, né? Então a partir daí a gente vai ter então uma elite comercial brasileira que vai desenvolver, né, de uma forma lenta, como o próprio Caio Prado Júnior fala, orquestrando a emancipação política do Brasil. Porque, segundo ele, a emancipação, e vários outros autores, a emancipação política do Brasil ela não vai acontecer por uma participação popular, muito pelo contrário.
a, a, a emancipação política do Brasil ela acontece a partir de elites locais, um acordo, né? Ela é orquestrada a partir de acordos entre as elites locais e a coroa portuguesa. Então você tem a ausência, né, da participação popular no Brasil, né? Aí a gente para e pensa como que era organizada a sociedade nesse momento, né? Como que estava organizada a sociedade brasileira nesse período. Você tem lá pequenos latifundiários, então pequenas pessoas, um pequeno grupo de grandes latifundiários. Então você tem poucas pessoas que possuem grandes concentrações de terras, então elas possuem um controle, um monopólio, né, agrário. Você tem uma grande contingente de pessoas com trabalho escravo, e você tem outros indivíduos, né, formando os excludentes politicamente, né, dentro da sociedade, que não vão ter o espaço, não vão conseguir se mobilizar para que eles pudessem também ter uma participação nesse processo de emancipação no Brasil. Então, e mesmo com a independência, mesmo com a independência, a consolidação do capitalismo, o Brasil não perdeu o seu caráter dependente, né? Então o Brasil continua ainda dependente, né? Mesmo ele sendo politicamente independente em relação aos outros países europeus. Foi mantida uma estrutura social que já estava assentada no Brasil, né? Uma estrutura social que já se mantinha. Grandes proprietários agrícolas, no trabalho escravo e na família patriarcal. Então, se manteve essa estrutura já colocada dentro do Brasil, já construída quando se constrói Brasil, né? Que proprietários de terras grandes proprietários de terras nas mãos de poucas pessoas, uma família, a ideia do patriarcado, né? A família patriarcal, o homem no comando, o homem à frente da dominância, né? E utilização do trabalho escravo, né? Então, a emancipação brasileira, né, a emancipação do Brasil, ele ocorre a partir de um caráter elitista. Então, e a população fica alheia a esse processo, né? Talvez isso explique, talvez, um pouco o porquê que nós temos essa dificuldade de tanto se colocar, né, como nos enxergarmos como indivíduos importantes no processo político, né? Por que será que a gente odeia tanto a política, né? Talvez essa construção social de que existe um grupo, né, que entende melhor disso, então eu vou deixar que eles cuidem disso, e eu não quero discutir sobre isso, né? Que é aquele caráter de fidalguia que o Sérgio Paulo de Holanda já coloca lá no livro Raízes do Brasil, a ideia é que sempre tem alguém que manda e alguém que obedece, então você acaba se colocando em lugares que não deveria se colocar, né? Se ver como sujeito social é importante, isso é importante que nós podemos perceber isso, né? Que a gente consiga perceber que nós somos sujeitos sociais, somos sujeitos que produz, né, que decide o rumo do nosso país, o rumo da nossa nação. Então, para o Caio Prado Júnior, o processo de formação do Brasil como Estado-nação soberano foi sem participação popular, né, sendo conduzido pelas elites, né, e isso que ele vai chamar de modernização conservadora. Por que seria isso, né? Seria uma mudança de ordem política, né, que eu altero apenas a forma de gestão do Brasil, mas mantenho a relação de subserviência, né, com relação à questão econômica e distinção social. Então a gente mantém uma mesma estrutura. Mudou os agentes de dominação, né? Então você não tem mais, após a emancipação do Brasil, você não tem
você não tem mais o Portugal sob o comando, você já tem um imperador brasileiro, você já tem uma elite local no comando, né? Mas a estrutura social ela se mantém, né? Aquela estrutura econômica agrária, escrava e patriarcal ainda está ali, ainda se mantém, né? Então, desse modo, o Brasil como Estado, e quando o Brasil se torna, né, um Estado republicano desse modo, mantém-se também da mesma forma, né? De caráter burguês, né? Uma série que o Brasil republicano ele seria um fruto não de uma nação em conjunto, também seria fruto de uma nação elitista, né? Uma nação na qual a atuação conservadora das elites econômicas ela se mantém. Então, mesmo quando você tem a república no Brasil, você ainda tem a ausência da população na participação dela. Mantém-se aquela estrutura colonial, aquela estrutura desigual. Então, no período de independência, no período que vai da independência do Brasil à República do Brasil, entende que a burguesia comercial, ela de modo gradativo, ela ascendeu à condição de classe hegemônica. Então, aonde você tem o quê? Você tem uma mudança de roupagem na estrutura, mas não a mudança da estrutura. Então você tem aqueles latifundiários, né, agroexportadores, que se transformam em quem? Nos empresários agrários. Você tem os trabalhadores escravizados, que se transformam em quem? Em trabalhadores assalariados. A estrutura se mantém a mesma, mas a roupagem muda totalmente, né? Então você tem uma total mudança de roupagem, mas você tem a estrutura se mantendo, né? Então, o latifundiário, o senhor de engenho, no caso, né, ele se torna o empresário agrário, lá nos centros urbanos, e você tem o trabalhador escravizado, se torna o trabalhador assalariado, né? Então, mas o Caio Prado Júnior ele não exclui os grupos sociais da construção do Brasil, né? Tanto as elites quanto os demais grupos dentro da sociedade, sejam eles escravizados, sejam eles os trabalhadores livres, eles fizeram parte de um processo de construção do Brasil. Porque a gente tem que entender uma coisa, né? E essa é uma fala do Caio Prado Júnior interessante. Ele adverte que a economia, ela só... a elite econômica, melhor dizendo, a elite econômica só pode se manter se houver um grande contingente de populacional trabalhando para ela. Então, as elites econômicas elas só se mantêm porque você tem pessoas que trabalham para ela, você tem um grande contingente populacional que trabalha para essas elites. Por isso que elas se mantêm como elites econômicas. Aí a gente pode fazer um paralelo à nossa situação atual, né? A pandemia que nós estamos vivendo. A gente está percebendo algumas coisas muito claras, né? Onde esses grandes empresários, essa elite empresarial que a gente fala, ela está assumindo que ela precisa dos trabalhadores, mas não com essas palavras, né? Ela vem com aquele discurso que nós estamos gerando empregos e que esses empregos vamos ter que mandar embora, gerando mais desemprego, porque vai diminuir nossa renda, né? Tanto que você tem que ir lá a passeata para voltar a acabar com o isolamento social, né? Mas isso é o quê? Isso é um caráter que ele está assumindo que sem o trabalhador não tem produção. E sem a produção ele não tem o lucro, ele não tem a riqueza, né? Então, as elites econômicas precisam de um grande contingente populacional para se manter. Aí está um detalhe. Talvez seja a hora da gente perceber isso, né? Quer dizer, de toda a população perceber isso. Bom, Caio Prado Júnior foi esse, né? Aí Florestan Fernandes, o Florestan Fernandes é interessante também, porque o Florestan,
ele faz uma crítica tanto a algumas questões do Sérgio Paulo de Holanda, em especial o Gilberto Freire, porque o Gilberto Freire, se vocês forem lembrar, a gente falou que ele fala sobre a ideia de uma democracia racial. O Brasil, por ser um país bastante miscigenado, não teria um preconceito. O próprio Florestan Fernandes, ele fala que é o equívoco do Gilberto Freire isso, porque o Brasil ele é sim um país miscigenado, porém existe muito preconceito, né? Só que no Brasil não é um preconceito escancarado, é um preconceito velado, né? Aquele preconceito que está institucionalizado, ou seja, ele está naquelas piadas, naquelas brincadeiras, nos ditados populares, né? Então, aquela ideia, eu não tenho preconceito, mas, né, eu não tenho preconceito, eu tenho até amigos negros, né? Então é aquelas coisas que estão marcadas ali. Se você parar e analisar e ler nas entrelinhas, a gente consegue entender perfeitamente o preconceito escancarado ali, né? Mas ele também continua, né? Ele desenvolve a produção do Caio Prado Júnior e ele fala da formação do capitalismo no Brasil, né? Como que ocorreu a formação do capitalismo dentro do Brasil. Então, que não é e que essa formação ela não é só econômica, mas ela também é uma realidade social e cultural. Então, a questão central que o Florestan Fernandes trabalha, ele fala que o modo singular com que o capitalismo se desenvolveu no Brasil, considerando alguns legados de seu passado colonial, que dificultaram e atrasaram o processo de modernização da sociedade brasileira, né? Então, esse legado colonial que foi deixado pelos portugueses, pelos europeus aqui para o Brasil, ele atrasou o nosso processo de modernização. Então, isso atrapalhou o nosso processo de construção de uma economia, de um capitalismo nacional, né? No contexto político-social brasileiro, no período da pré-independência, estava marcado pelas tensões que estavam acontecendo entre duas forças antagônicas. Uma seria as sociedades em ascensão, que seriam a burguesia, e a outra seria aqueles que lutavam pela manutenção da ordem política tradicional, né, representantes da elite agrária, né, da elite dominante agrária. Então, o Brasil começava a se construir como uma nação independente. A produção agrária, que anteriormente estava subordinada aos interesses de Portugal, agora passa a atender demandas no mercado interno, porque a partir do momento que o Brasil ele começa a ter uma economia nacional, uma economia autônoma, e também tem após também a questão da emancipação política do Brasil, ele vai precisar ter uma demanda interna. Mesmo porque depois de 1808, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, você tem uma mudança bastante grande nessa estrutura econômica e social aqui no Brasil, econômica e política aqui no Brasil. Em meio a essas mudanças, muitos antigos senhores de terras, né, deixaram o isolamento das terras e vieram para os centros urbanos. Então você tem aquela mudança que a gente já havia comentado, né? Eles deixam a vida rural, né, aquele isolamento da vida rural, e vêm para os centros urbanos, onde eles vão investir em outros setores econômicos, como o comércio, a indústria, os bancos, né? Então a gente pode perceber que a modernização dos empreendimentos da antiga classe dos latifundiários se transformou em uma burguesia empresarial. Essa modernização vai fazer com que os latifundiários se transformem numa burguesia empresarial. Mais uma vez, a estrutura se mantém aqui, né? Você não tem uma mudança de estruturas, você só tem uma mudança de nomenclatura, uma mudança de forma, né, de
econômica, mas você não tem uma mudança em estrutura. O mesmo senhor de engenho, o mesmo proprietário rural, é o mesmo empresário, é o mesmo burguês comercial, né? Mesmo membro da burguesia comercial. Então, com a independência do Brasil e a consolidação de um mercado autônomo, né, dentro do Brasil, a burguesia teria organizado mais como um estamento do que como classe social. Então, porque classe social você ainda consegue ter toda uma mobilidade, né? O estamento não. Então, a elite, a burguesia comercial no Brasil conseguiu se consolidar muito mais como estamento, fixar-se, né, nas raízes da dominância, né, do que como classe social. E a razão disso é que ela se estabeleceu como um agente econômico privilegiado, mantendo, né, os antigos privilégios econômicos dos senhores rurais. Então, ela manteve os mesmos privilégios, né? Isso vai fazer com que o Brasil se mantenha nessa mesma estrutura, né? A sociedade se mantenha nessa mesma estrutura. Então, no Brasil, não houve, de fato, mudanças radicais na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. O que houve, de verdade, foi uma inserção das antigas estruturas coloniais em uma nova ordem econômica que passou a ser estabelecida no Brasil. Então você tem aquela estrutura antiga sendo colocada numa nova ordem econômica, mas que se manteve a mesma. Né? Aquele que mandava antes é o mesmo que manda agora. Aquele que domina antes é o mesmo que domina agora. O só mudou, né, como diz o Caio Prado Júnior, só mudou uma roupagem, né? Certo, pessoal? Espero que tenha sido satisfatório. Qualquer dúvida, pode deixar, pode perguntar, manda um e-mail para mim. E bons estudos, fiquem em casa, por gentileza. Se você sair, se cuide, né? E até mais.